A repentina e secreta ida da igreja. William Marion Branham. Domingo 12 de outubro de 1958, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Uma introdução como esta deveria fazer todos se sentirem muito bem, não deveria? Muito bem, vamos inclinar nossas cabeças somente para um momento de oração, antes de abrirmos a palavra. Senhor, dizemos com aqueles do passado, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não podemos encontrar melhor lugar para estar hoje do que bem aqui, com a congregação do Senhor em adoração. Embora esteja chovendo lá fora e possa haver misérias e coisas assim, mas quando nós estamos em Tua presença, nós temos este sorriso de satisfação que Tu entendes e opera para que seja exatamente o correto para nós. Pedimos uma bênção especial nesta manhã por aqueles que não conseguiram vir ao culto. Muitos talvez tivessem vindo se o tempo não estivesse tão ruim, mas possam eles encontrar consolação ao lerem a Tua palavra, ouvir ministros no rádio e os programas que são preparados por estas pessoas. Nós pedimos que Tu possa especialmente abençoar aqueles que estão em Sua divina presença por seus esforços de virem nesta manhã para ouvir a palavra do Senhor e ministrar a Ele com salmos, orações e ações de graça. Nós pedimos, Deus, que Tu possas tocar os corpos daqueles que estão doentes e em necessidades, os quais estão esperando agora, pois eles vieram de longas distâncias para receber oração. Nós pedimos que Tu olhes em nossa direção e fale conosco. E nós que estamos aqui nesta manhã, que possamos fazer o inventário da nossa própria situação. Sonda-me, disse um dos profetas, e prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau. E então, Senhor, se nesta sondagem Tu achares algum mal em nós, purifica-nos, Senhor, enquanto humildemente confessamos nossos pecados e nossas más atitudes. Pedimos somente que Tu nos olhes da maneira que Tu olhaste para Teu Filho Jesus, o qual morreu para ser uma propiciação pelos nossos pecados e iniquidades. Assim, nós confessamos que cremos que Ele morreu por esse propósito e levantou novamente, por isso nós temos o grande privilégio de fazer isto nesta manhã. Conceda, Senhor, e fale conosco através da Tua palavra escrita, pois esperamos ansiosamente para ouvir de Ti. No nome de Jesus oramos. Amém. Desejamos abrir as Escrituras esta manhã para uma leitura no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5. E eu tenho aqueles que também têm pedidos de oração nesta manhã na lista. Para estes, a oração será realizada imediatamente após a pregação. Eu creio, apenas por um momento, para vocês que estão abrindo suas Bíblias, vamos para 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e leremos apenas por alguns instantes. Me desculpem. Enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias, as crianças não foram liberadas ainda para suas diferentes classes. Vocês podem ir agora em direção às suas salas. Vocês, criancinhas, adolescentes e assim por diante, vão para suas classes. E enquanto, se vocês puderem ler agora, ou abrir suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e se por acaso a junta de administradores estiver aqui agora, eu gostaria de vê-los por apenas uns instantes após o culto no escritório dos diáconos para tratarmos sobre algumas situações. E se não estiverem, alguém passa a mensagem de que eu gostaria de vê-los esta noite, um pouco antes do culto, na sala dos diáconos. Agora, para um texto, eu quero tomar isto como um tema esta manhã: a repentina, secreta ida da igreja. Que eu possa, deixe-me anunciar isso novamente, porque eu não tive muito tempo para preparar muitos comentários, pois está uma correria. Estávamos fora até tarde ontem. Realmente cheguei ontem muito tarde e nos apressamos para chegar aqui esta manhã. Mas este assunto há pouco veio em minha mente e talvez mais tarde eu possa atingir em algo que faça bem para alguém. Eu amo este assunto, a repentina, secreta tomada da igreja. E agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Agora, eu desejo que vocês olhem do outro lado da página, se estiver na mesma ordem assim em sua Bíblia, para os versos 16, 17 e 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Possa o Senhor acrescentar suas bênçãos à leitura da sua santa palavra. É uma coisa incomum falar sobre um assunto como este em uma manhã em que eu vim para ministrar aos doentes, mas há uma doença maior do que a doença física, e é muito mais essencial que estejamos bem para este grande evento que está se preparando para acontecer, do que seria até mesmo dormir no Senhor, isto é, morrer, como nós falamos. É melhor estar preparado. Eu preferia ser um homem doente, preparado com o Senhor, do que ser um homem saudável e despreparado para ir com o Senhor. Mas, seja o que for, Deus deseja que estejamos bem e preparados, alma e corpo, pois Ele perdoou todas as nossas iniquidades e curou todas as nossas enfermidades. Ele morreu por um propósito múltiplo, então eu pensei hoje neste assunto súbita e secreta. Eu gosto disto. As pessoas vivem hoje bem como viviam antes da vinda do Senhor Jesus, como se ele fosse enviar um exército de anjos para todos os jornais e por um ano ou mais anunciar isto nos jornais ao redor de todo o mundo, em todos os jornais que em tal e tal data Jesus chegaria, e que isto seria transmitido no rádio, colocado nas televisões, em todos os lugares, exatamente o dia e a hora que ele estaria chegando. Agora, esta é a forma que as pessoas vivem hoje. Mas Deus disse em sua palavra que seria como um ladrão ao cair da noite. Se fosse como de outra maneira, as pessoas diriam como o mundo pensa hoje. Bem, ainda tem muito tempo, ou isto será bem anunciado. Mas vejam vocês, é anunciado, mas é um anúncio secreto. É somente para aqueles que estão desejando ouvir isto, para aqueles que estão almejando considerar isto e os quais amam ao Senhor. Eu penso agora sobre o que Paulo falou quando ele disse: há uma coroa de justiça guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E então ele parou, vocês percebem? E disse: não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Se amarmos a sua vinda. É comum no mundo hoje as pessoas pensarem na vinda do Senhor como uma coisa horrível e assombrosa. O mundo vai acabar. Não fale comigo sobre estas coisas, eles dizem. Eles não querem saber sobre estas coisas. Não se importam com isso, somente com o dia presente. Mas aqueles que amam o Senhor, amam sua vinda. E se alguns dos seus entes queridos, alguns de vocês, pessoas mais velhas que já perderam suas mães ou pais, ou se o seu filho estivesse longe por muitos anos e você soubesse que ele viria a qualquer instante por esse motivo, você limparia a casa toda, você estaria preparado e ficaria atento a cada luz de carro que virasse à rua. Você acharia que eram eles. Agora, esta é a forma como a igreja deve estar esperando pela vinda do Senhor. Tudo em ordem, tudo pronto, tudo empacotado e pronto para ir assim que ele chegar, porque isto será em um instante, em um piscar de olhos. Apenas tente cronometrar
quanto tempo demoram os seus olhos para piscar. É desta forma tão rápida que o rapto da igreja acontecerá. Vocês sabem, o inimigo sempre usa as táticas que o Senhor usa. Vocês sabem. Quando ele viu que Deus teria uma igreja justa e as coisas que ele faria, o inimigo usou a mesma estratégia. Ele conquistou uma igreja e ele conquistou um povo que é muito religioso, e eles são tão corretos nos seus passos como pessoas religiosas, porque ele sabe que a igreja de Cristo é deste mesmo jeito. E ele faz isto baseado numa vida militar. Eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás sobre o ataque repetido em Pearl Harbor. Aquele não foi exatamente um ataque sem aviso. Eles já tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo. Mas a parte triste foi que eles ignoraram esta advertência. Eles tinham visto sinais. O exército japonês estava se reunindo. Os grandes navios sendo carregados com munições e a ameaça estava no ar. Eles estavam exatamente em linha para a invasão. Mas eles ignoraram aquilo. É desta forma hoje com a igreja. A igreja está na linha de julgamento, mas eles estão ignorando a vinda do Senhor. Vocês não podem culpá-lo. Dizem que quando isso se espalhou ao redor de Pearl Harbor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, pois suas grandes frotas tinham sido colocadas nas águas do mar e estavam se movendo lentamente, mas constantemente em direção a Pearl Harbor. Eles simplesmente riram disso e disseram: "Oh, bobagem! Vocês, agoureiros e apavorados, tudo que vocês pensam é em problemas." E, bem, na noite anterior àquele grande ataque, da manhã seguinte, houve um grande baile, ou foi dada uma grande festa ali mesmo em Pearl Harbor. E não importava o quanto eles tentassem avisar que os japoneses estavam chegando, eles ainda assim não teriam aceitado o aviso. Vamos olhar para eles por alguns instantes. Há um pequeno boletim sendo anunciado no rádio e um pequeno espaço no cantinho de um papel. Talvez do mesmo jeito que uma campanha de cura seria anunciada, um pequeno espaço, que os japoneses estavam a caminho das águas do mar. Uma grande frota de navios militares estavam vindo nesta direção. Bobagem, diziam outros. Nós não acreditamos em tais coisas como estas. Com o que vocês estão querendo nos assustar? E assim encontramos que, chegando perto do anoitecer, eu posso ver nos lares que, ao invés deles se prepararem para deixar a cidade, as moças estavam todas se arrumando com seus vestidos de gala e coisas assim. Eles estavam descendo para este grande jubileu que eles teriam, e também os oficiais do exército estavam muito ocupados escrevendo suas licenças, para que todos os soldados pudessem participar desta festa, grande festa de beberrões. E os caminhões estavam rugindo e assoviando, trazendo suas melhores cervejas e seus vinhos e coisas para a festa. E durante todo o tempo, a frota japonesa estava a caminho e eles falharam em ouvir o aviso. E assim que o sol começou a se pôr, e todos eles reunidos nesta grande taverna, talvez em algum canto por ali, o garçom organizando o bar, ou alguém disse algo assim: "Diga, você ouviu o boato?" "Não, acho que não ouvi", disse o homem para quem lhe estava falando. Eles estão falando algo sobre a frota japonesa está vindo nesta direção." Então alguma outra pessoa entra na conversa e uma moça jovem e tola se joga por ali, ergue seus pés sobre a mesa do bar e diz: "Vocês, seus estraga-prazeres, não se tocaram que estamos aqui para nos divertir e não para falar sobre guerra? Se não é exatamente desta maneira que o mundo é hoje com relação à vinda do Senhor. Vocês antiquados, atrasados, o que faz vocês vestirem-se, agirem, fazerem do jeito que vocês fazem? Mas estamos esperando pela secreta e repentina aparição do Senhor, porque há algo no ar, uma mensagem do Espírito Santo que nos diz que a vinda está à mão." Então o grande baile continuou. E deve ter sido muito horrível daquela noite. Dizem que em algum momento durante a noite, eles pegaram uma jovem senhorita, uma bonita jovem, e tiraram suas roupas e a colocaram em um pequeno carro aberto
vestindo apenas suas roupas íntimas, e desceram à rua com ela e coisas assim, apenas se divertindo muito. E durante todo este tempo, os japoneses estavam ganhando terreno, estavam avançando. E na manhã seguinte, quando o homem já no seu posto de dever, observando os sinais dos aviões e assim por diante, tinha estado a noite toda se embebedando e correndo por ali com estas mulheres e coisas como tal, ele estava tão sonolento e cabisbaixo naquela manhã, devido à grande festa, que foi pego até mesmo dormindo em seu trabalho. E eu temo que seja desta mesma maneira na vinda do Senhor. A igreja está tão envolvida e embebedada com os cuidados do mundo, ao ponto de que estará adormecida no posto do dever na vinda do Senhor. E em seguida, sobre a cidade sobrevoaram os aviões, e bombas foram lançadas, e eles derribaram aquela cidade ao pó. Por quê? Porque eles não deram ouvido aos avisos. E aquela jovem senhorita que estava junto deles, quando os brutais soldados japoneses entraram na cidade, eles as violentaram nas ruas e depois a cortaram em pedaços com facas e coisas assim. Por isso, se você não prestar atenção aos avisos, há somente uma coisa que lhe resta: o julgamento. Oh, e se já houve um tempo em que a América esteve no seu ponto mais baixo de imoralidade e indiferença, é bem agora. O evangelho tem sido pregado de costa a costa, e os sinais e maravilhas têm sido realizados, e grandes milagres têm sido feitos. E eles continuam em suas folias, bebedeiras, ignorando, zombando. Mais de 200 mil púlpitos na América de igrejas protestantes. O que nós precisamos hoje nesses púlpitos é de profetas do Senhor, que não tenham medo de soar os trovões do julgamento de Deus sobre esta geração de pecadores para os quais estamos pregando. Nós precisamos de profetas como Isaías, que clamou e disse: uma geração iníqua. E como ele condenou aquela geração e lhes falou dos julgamentos vindouros. Mas hoje muitos dos nossos ministros estão com medo de dizer estas coisas. Eles têm medo de dar um testemunho direto de advertência, pois isto poderia custar seus empregos. Eles teriam que deixar suas denominações, seus púlpitos, e eles teriam talvez que sair, talvez tomar outro lugar em alguma outra igreja ou alguma coisa assim. Mas é tão horrível que tenhamos esse tipo de pessoas em nossos púlpitos. Nós precisamos de homens como John Wesley e Martinho Lutero no início da Reforma. Nós precisamos de pessoas como Paulo, dispostos a dar tudo e entregar a si mesmos, mesmo que isto signifique separação desta vida, como testemunhas da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O que aconteceu hoje é que a educação, a sociedade e as pequenas coisas agitadas e delicadas da sociedade, os seus próprios sentimentos têm tomado o lugar do Espírito Santo na igreja. O que nós precisamos hoje é clamar para a América o que Deus enviou. Deus encheu homens com o poder do Espírito Santo, os quais não têm medo de clamar contra estas coisas erradas e de avisar as pessoas do julgamento que se aproxima. Deus não poderia de forma alguma deixar esta nação escapar do julgamento. Se Deus fizesse isso, ele teria que levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar perante eles por tê-los destruído quando eles foram um povo tão mau. Nós não temos desculpas aos olhos de Deus. Que situação nós chegamos hoje quando isto tem atingido nossa política, atingiu nossos governantes e está totalmente apodrecido da base ao topo. Não há mais justiça, somente em Deus. Oh, nós dizemos que confiamos na ONU, as Nações Unidas, e há menos de 5 anos atrás, 51% das Nações Unidas eram comunistas. Não há nada em que possamos confiar, somente na palavra de um Deus vivo. Não podemos confiar em nada, não na política. Eu estive sob julgamento nos últimos 3 ou 4 meses, debaixo de fogo pesado. Estão tentando me acusar de fazer algo errado ao passar o dinheiro através desse tabernáculo para as reuniões, a qual a nossa junta de administradores aqui assinou uma declaração e não houve sequer uma pessoa que tenha comparecido às minhas reuniões que eu não tenha anunciado publicamente que esse dinheiro que era tomado em minhas reuniões era dirigido através desta igreja.
Agora eles dizem que por eu direcionar isso através da igreja, eu estava tentando defraudar o governo e querem me dar 20 anos no Fort Leavenworth Road, Kansas, por fazer isto. Eu disse, que palavra é esta escrita sobre a nossa Suprema Corte? Justiça. Isto não significa mais do que se não estivesse nem mesmo escrito ali. Disse tudo que o seu pessoal me disse para fazer, eu fiz, e agora você vem me dizer que eles não estão mais com o governo? Como vocês podem ver, você resolve uma situação e prova isto, então eles irão buscar alguma outra coisa. Não somente isto, eles são indecisos. Eu fiz essa declaração na Corte Federal. Eu disse, se o comunismo tivesse cristianismo nele, eu seria um comunista, mas eu não posso ser porque ele nega o cristianismo. Então eu tenho uma mão para me segurar. Esta é a imutável mão de Deus, sabendo que ele respeitará a verdade e a honra, a justiça será feita. Mas, como vocês sabem, não há esperança em lugar algum, somente na vinda do Senhor. Oh, que dia estamos vivendo! Que tempo horrível! Quando cada coisa física, até mesmo a própria igreja, as pessoas da igreja, as denominações, eles estão tão preocupados com as suas pequenas diferenças, a ponto que eles nem mesmo querem ter companheirismo com o outro e não estão dando ouvidos à advertência de que a vinda do Senhor está à mão. Homens como Billy Graham e Jack Struley, Oral Roberts e outros grandes evangelistas, Charlie Fuller, o qual tem um alcance em todo o mundo, eles fazem tudo o que eles podem para advertir sobre a vinda do Senhor. Estes anciãos e estes homens que têm tentado fazer o correto são os homens que nosso governo tem procurado cortar em pedaços. Eu disse para alguém, Senhor, 28 anos da minha vida eu tenho colocado sobre o altar de Deus tentando fazer o certo. E eu quero que alguém olhe para mim, nos meus olhos, e diga se eu alguma vez tenho tirado algo de alguém ou roubado alguma coisa em minha vida. Pela graça de Deus, estou limpo. Isto não significa nada para eles. Não mais que o estalar dos seus dedos. Você é culpado de qualquer forma e você é um ditador na sua igreja. Você estala seus dedos e a sua igreja faz o que você diz e a eles para fazerem. Oh, eu disse, como injusto pode ser o homem? Ele disse, você deu presente às pessoas quando suas casas pegaram fogo. Aqui está seu cheque, onde você doou centenas de dólares para viúvas, para elas pagarem seus aluguéis e tem feito coisas assim. Disse, você vai até o conselho de administradores da sua igreja e lhes conta que você estava indo fazer tal coisa? Eu disse, não, senhor. Por que você não o fez? Eu disse, o Senhor me disse em sua palavra, não deixe sua direita ou sua mão esquerda saber o que faz a mão direita. Disse, então você está tentando advogar o seu caso pela Bíblia e nós estamos julgando você pela lei. Eu disse, qual é a lei suprema, a do homem ou a de Deus? Eu vou ficar com a lei de Deus. Há apenas alguns anos, 2 anos atrás, eu estava em férias e estava na minha viagem de volta, aqui em Indiana. O limite de velocidade é 65 milhas por hora durante o dia, cerca de 104 km por hora, tradução. E isto nas rodovias, nas autoestradas. E é 60 milhas por hora à noite, depois que o sol se põe. É assim no Kansas, em Illinois, também no Colorado, em Idaho, como também em Wyoming. E na minha viagem de volta, depois de passar por montanhas de neve por muitos dias, em Onevasca. Eu tinha acabado de pegar um alce e eu estava voltando para casa para dar aos meus amigos. E eu tinha que me apressar para tentar escapar de outra nevasca que estava bem atrás de mim. Ou eu estaria em problemas outra vez e a carne estaria arruinada. E eu atravessei Wyoming e chegando a Nebraska, eu tinha andado como que 30 milhas, 48 quilômetros, na rodovia. E de repente eu olhei para trás e eu vi as luzes vermelhas da polícia. E eu nunca fui preso em minha vida, então eu continuei. Eu olhei e eu estava andando a 60 milhas por hora, aproximadamente 96 quilômetros por hora. A uma distância de 30 ou 40 milhas de qualquer cidade, eu apenas continuei pela rodovia, grande rodovia de 4 pistas. E eu confirmei, 60 milhas por hora. E eu olhei para trás e ele continuava atrás de mim. Eu apenas observei e eu vi
as sirenes vermelhas girando, e eu pensei, bem, por que ele não ultrapassa? Ele tem bastante espaço. E eu fiquei esperando, eu abaixei o meu vidro e eu ouvi a sirene. Bem, eu pensei, eu vou encostar o mais rapidamente que possa. E ele estacionou e me parou. Eu saí do carro, eu pensei, talvez seja alguma mensagem que eu não tenha ouvido no rádio, talvez alguma coisa em casa, com minha esposa ou família. Eu saí do carro, tão inocente quanto poderia ser. Ele disse, eu acho que você quer saber o porquê parei você. Eu disse, sim, senhor. E ele disse, você estava desobedecendo às leis de velocidade. Disse, você sabe quão rápido você estava indo? Eu disse, sim, senhor. Eu disse, eu estava andando a 60 milhas por hora. Ele disse, está certo. E isto é contra a lei. Eu disse, não é 60, não, é 65 no... Não, senhor, disse, é 55 aqui. Você estava 5 milhas acima do limite de velocidade. Oh, eu disse, me desculpe, eu não tinha a intenção de... Disse, me dê sua carteira de motorista, apenas me mostre sua carteira. E eu tirei a carteira do meu bolso. E tão logo que ele viu a palavra reverendo, seus olhos encheram-se de fúria. Ele tirou sua caderneta e começou a escrever uma multa de $24,50 para mim. Eu disse, você vai me multar? Disse, você está certo, eu vou lhe dar uma multa. Bem, eu disse, senhor, está bem, mas eu não vi nada. Ele disse, tem uma placa bem ali na divisa entre os estados, você deveria ter visto. Bem, eu disse, eu tenho passado por uns 4 montanhas de neve por 4 dias e eu provavelmente não vi esta placa, senhor. E ele disse, está certo, você tem dinheiro contigo? Eu disse, apenas uns $12. Bem, ele disse, você ficará bem aqui até que você pague isto. Era por volta das 10 da noite ou 11. Eu disse, senhor, eu disse a ele o quanto eu estava errado e sobre a carne, assim por diante. Isto não significou nada para ele. Então eu tive que assinar uma declaração de boa-fé, garantindo que eu enviaria o dinheiro para eles. Quando eu cheguei à minha casa, eu escrevi para o juiz de uma cidadezinha, de um pequeno juizado, para onde eu estava enviando isto. E eu disse a ele, senhor, eu tenho trabalhado por volta de 25 anos neste tempo, 26 anos a serviço do Senhor, tentando converter criminosos para o Senhor Jesus, tentando proteger suas vidas como um oficial, tentando melhorar as comunidades em melhor lugar para se viver, um lugar decente para as famílias. Eu tenho colocado 20 e tantos anos neste serviço e eu acabei cruzando os limites. Eu sinto que você deveria me perdoar por isto. Eu disse, mas seu policial não considerou isto de maneira nenhuma, o qual talvez ele esteja suposto a fazer isto e cumprir com seus deveres, mas eu estou lhe pedindo, por ser um juiz, não é pelo dinheiro, é pelos princípios. É a primeira multa que eu tenho que pagar e isto tem que vir do dinheiro que as pessoas me dão para eu viver para a igreja. Eu disse, se você for tão gentil e me perdoar por isto, eu seria muito grato. Todavia, aqui segue o cheque autenticado para que saibais que está tudo certo. Irmãos, ele somente assinou o nome dele sobre esta carta. Tratou deste assunto a sangue frio. Por quê? Por quê? E direcionou isto para um policial podre, cheio de preconceitos religiosos. Alguns deles nem sequer são condenados por assassinatos. Aí está. Deus não deixará a sua igreja permanecer por muito tempo debaixo de coisas como estas. O mundo está corrompido e a política está corrompida e a igreja está corrompida. O que nós precisamos fazer com relação a isto é que o povo temente a Deus se reúna e chame pelo nome do Senhor. É isto que o Tabernáculo Branham precisa fazer. Eu faria somente olhando e observando. Eu tinha tanta coisa à minha frente pensando o quanto nós poderíamos nos estressar aqui com a forma que a igreja está indo. Como eles têm largado a moral das pessoas, como os têm deixado viver, e vão às danças de rock and roll, e se vestem da maneira que querem, e tudo mais, e assim vão exatamente desta maneira, comprometendo os pregadores.
O que nós precisamos é sermos antiquados, enviados de Deus, pregadores nascidos do céu que dirão a verdade, indiferentes a quem possa doer. Como João disse, o machado está posto à raiz da árvore e toda a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Nós precisamos de pregadores, profetas, como os que irão bombardear e usar os julgamentos de Deus como munições para destruir esta condição iníqua que estamos vivendo. Você nunca pode se livrar do pecado com tapinha nas costas. Você não pode se livrar do pecado ao educar as pessoas. Nossos programas têm se tornado demolidos e fracassados. Há apenas um remédio para o pecado, e isto é Cristo. É este o remédio. E não Cristo através de uma confissão intelectual, mas pelo batismo do Espírito Santo, para uma nova vida e uma regeneração. Este é o único remédio para o pecado, único remédio para a nossa nação, o único remédio para as nossas igrejas, é o único remédio para as pessoas. Aqui, há algum tempo atrás, eu acho que muitos de vocês que viajam têm visitado lá. Eu tenho ficado lá por muitas noites em minhas jornadas ao oeste, para onde eu tenho que ir na próxima semana e receber liberação do governo para ir. Eles estão me segurando aqui, onde, se eles quiserem me levar, eles podem me pegar bem aqui. E eu tenho que ir a algumas reuniões lá na costa oeste. E se for a vontade de Deus, eu devo passar em uma pequena cidade chamada West Memphis, Arkansas. É logo que passa o rio de Memphis, no Tennessee. E nesse lugar, eles querem gastar 2,5 milhões de dólares em uma quadra para corridas e apostas. 2,5 milhões de dólares para degradar-se, profanar e enviar almas para o inferno. E então eles pegam homens como Billy Graham, Oral Roberts, eu mesmo, e aqueles os quais estão sofrendo pela causa de Cristo, ao passarem legitimamente dinheiro através da igreja e querem dar a eles 20 anos na prisão federal. Tem sido sempre a vontade do mundo agir desse jeito. Eu disse você, eu tenho irmãos que estiveram em prisões federais. E um deles disse, o advogado disse, você teve irmãos em prisão federal? Eu disse, eu tive. Disse, quem eram eles? Eu disse, um deles foi o irmão João, em Alcatraz, na ilha de Pátimo. E outro irmão foi Paulo, na prisão federal de Roma. E o irmão Daniel, ele esteve em prisão domiciliar. E o irmão José, ele foi acusado de algo que ele era inocente, serviu durante muitos anos a Potifar, tentando ser um servo verdadeiro, mas a esposa dele o acusou e ele foi condenado a ficar na prisão durante anos, até sua barba e cabelo ficarem crescidos. Eles tiveram que barbeá-lo para que ele se apresentasse diante de Faraó. Certamente. E para quê? Alguma coisa errada? Por causa de Cristo, exatamente. E então gastam 2,5 milhões de dólares em uma pista de corrida para profanar, amaldiçoar e enviar almas para o inferno, falando sobre a vinda de Deus rapidamente. Mas as pessoas do Arkansas fizeram algo a esse respeito. Cada igreja, eu acho que 9 ou 10 denominações diferentes daquela comunidade, eles se reuniram e disseram, está errado e não queremos ter isto. E eles organizaram uma reunião de oração e eles fizeram correntes de orações dia e noite durante o tempo todo. E quando os juízes e federais da manhã seguinte foram para a corte para decidirem sobre este assunto, se eles construiriam esse lugar ou não, eles se encontraram e isto foi anulado. A oração muda as coisas. Eu não me importo com quão apodrecido está o mundo, quão apodrecido está o país, nossa nação, nosso povo. A oração muda as coisas, mas nós não estamos mais interessados em reuniões de oração. Nós temos tantas outras coisas para fazer, então nós pensamos, e então não somente aquela quadra de esporte foi condenada, mas foi proibido ao ponto que eles não podem mais ter isto no estado do Arkansas. Não por muitos e muitos anos que estão pela frente. Por quê? Porque o povo que é chamado pelo seu nome se ajuntou e orou. O que precisamos hoje é uma convocação juntos, uma preparação, não dependendo do pregador, mas vocês como indivíduos diante de Deus, fazendo com que você mesmo esteja preparado para a vinda do Senhor, para escapar de toda esta corrupção.
Não importa do que eles te chamam e que atitude eles tomem. Isso não muda a Deus, nem um pouquinho. Deus fará a mesma coisa. Ele está dependendo e esperando de nós. Oh, que coisa! Algumas pessoas dizem, bem, eu vou à igreja nos domingos de manhã, eu ouço nosso pastor, que é um bom pregador. Está bem, eu aprecio isto em você. Ou na América, no mundo, quem quer que seja. Mas isto precisa mais do que boas mensagens vindas do púlpito. É preciso a sua vida, é preciso que você se apronte. Em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, a Bíblia diz que, falando sobre a noiva de Cristo, ela tem se aprontado. Ela tem se aprontado. E você, como membro desta noiva, você tem que se aprontar. Algum tempo atrás, um ministro estava pregando e tinha um homem que estava participando na igreja por um bom tempo. E ele veio naquela manhã até o altar e disse, pastor, eu gostaria de dar testemunho da minha rendição ao Senhor Jesus, a qual eu fiz ontem à noite. E o pastor disse, bem, eu certamente fico feliz em ouvir sobre isto, João, que você finalmente tenha decidido em vir e se entregar ao Senhor, porque nós não queremos ferir os teus sentimentos, mas sabemos que você tem sido muito perverso e sabemos como você tem maltratado a sua família. Você gasta seu dinheiro em apostas, você bebe e vive uma vida horrível e a sua família se foi. E isto alegra meu coração nesta manhã, saber que você veio à frente agora e está pronto a se entregar para o Senhor Jesus, para se tornar uma pessoa diferente, para servir a Ele. Ele disse, obrigado, pastor. Ele disse, então o que foi? Eu quero lhe perguntar algo. Qual sermão que eu preguei, ou qual texto eu usei, ou qual hino foi cantado na igreja que fez com que você ficasse tão decidido a isto? E o homem olhou para o pastor, com lágrimas rolando em sua face, e disse, pastor, não foi nenhum dos seus sermões, por melhores que ele fossem. Não foi nenhum coral cantando ou louvores especiais, embora eles sejam muito bons. Ele disse, então você contaria para esta igreja o porquê você tomou essa decisão? Ele disse, eu trabalho com um homem que é um cristão e eu tenho dito de tudo para ele. Eu tenho chamado de santo rolador, eu o chamei de fanático religioso e tudo mais, e isto não o incomodou nem um pouco. Mas ele viveu um tipo de vida que finalmente em meu coração, de todo o meu coração, ele tinha chegado a um nível que me fez desejar ser como aquele homem. E esta é a razão pela qual eu pedi a ele que me guiasse para Cristo. Eu queria o Cristo que ele serve. Vejam vocês, Deus trabalha através do pastor para preparar a sua igreja. Ele opera através dos louvores para preparar a sua igreja. E ele trabalha através de você para preparar a sua igreja. Se o seu pastor falhasse e continuasse falhando, você procuraria outro pastor para você e faria isto rapidamente. Se o coral não cantasse certo, ou se os solos não estivessem de acordo, você diria para o diretor, para a pessoa responsável pela música, não deixe mais eles cantarem, eles fazem eu me sentir nervoso ao cantar. Mas, quanto a você como indivíduo, como você reconcilia-se com Deus, o que Deus diz para você ser é uma luz brilhando sobre um monte. Ninguém pode passar naquele caminho, passar no seu caminho, sem saber sobre Jesus. Que tipo de vida você vive? Um desses tipos de vida avarento, ofensivo, provocativo e indiferente? Ou você pode falar da paz e do amor que você encontrou em Cristo? Ela tem se aprontado. Eu estava lhe mostrando a maldade e o tempo não daria. O tempo me impede de percorrer através das eras e mostrar o que acontece todas as vezes, como foi na Babilônia, na noite das algazarras, das danças, das bebedeiras e coisas assim. E tem sido assim no decorrer das eras. Em cada era, Deus tem trovejado com seus profetas e sinais e maravilhas, condenando a coisa que está bem no meio com toda a popularidade e se posicionado sozinhos por Deus. Não somente isto, mas e se falássemos sobre o tempo do pequeno Estevão? Não era um profeta, não era um pastor, somente um membro do corpo de Cristo.
como este pequeno companheiro se levantou diante do sinédrio naquela manhã e falou para aqueles que o estavam condenando e disse: vós, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, tal como vossos pais, assim sois vós também. Eu não era um pastor. Você não poderia esperar nem mesmo que seu pastor fizesse isso de maneira alguma. Você não poderia esperar que o conselho de administração fizesse isto, a junta de diáconos. Você tem que preparar a si mesmo. É um assunto individual. E lembre-se que sua vinda é tão repentina que a igreja subirá em um piscar de olhos, e nós vemos o pecado em cada canto e a pendente ira encouraçada do juízo de Deus. Como escaparemos a isto? Sinais estão aparecendo, Jesus está voltando e grandes maravilhas estão sendo realizadas. Cada sinal está apontando em direção à sua vinda em breve. E isto acontecerá em um momento. Como estamos nesta manhã, enquanto fazemos o inventário de nós mesmos? E se enquanto falamos neste momento, o Senhor Jesus estivesse descendo dos céus nesta manhã com alarido e trombeta de Deus, estaríamos nós prontos, a igreja como um corpo? Nós seríamos encontrados prontos como indivíduo para nos reunir com aqueles que foram levantados dos mortos, os quais provaram que estavam prontos? Não importa se estamos prontos ou não, o Senhor Jesus virá do mesmo jeito na hora definida. Nós temos que estar prontos e temos que fazer isto agora. Não é tempo para esperar, nós temos que remir o tempo e estar preparados. Há algum tempo atrás, somente uma história antes de finalizarmos. Isto me marcou tanto quanto eu ouvi isto há muitos anos atrás. Esta vinda secreta do Senhor, repentina e secreta ida da igreja. Observe, havendo dois no campo, eu levarei uma e deixarei o outro. Haverá dois em uma cama, um será levado e outro será deixado. Mostrando que a vinda do Senhor não será somente em um determinado lugar, mas será universal. Um estará no campo trabalhando durante o dia, o outro estará na cama dormindo do outro lado do mundo. O rapto será universal e virá com alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão e ela será tomada secretamente. Oh, eu amo isto! O grande noivo vindo, a noiva que tem se preparado, esperando pelo momento secreto, o qual nem mesmo ela sabe, mas ela está preparada, vestida e esperando por isto. Vemos as placas de sinalização no mundo que nos mostram que ela está pronta para o juízo. Vemos sinais e maravilhas na igreja, grandes coisas tomando lugar. Que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Prontos neste momento, pois não sabemos quando ele chegará. Portanto, estejais vós prontos, pois não sabes que minuto ou que hora o seu Senhor virá. Esteja pronto, pois você não poderá preparar-se depois, porque ele disse que você não poderia. Quantos de vocês, talvez todos, têm lido sobre as virgens? Algumas eram sábias e as outras eram tolas. Virgem significa pureza. Elas eram todas boas pessoas. Cada uma das virgens, vasos santificados de Deus, mas aquelas que tinham óleo em suas lâmpadas entraram e as outras foram deixadas para fora. Elas eram todas virgens, cada uma delas, pessoas às quais você não poderia apontar nada de errado. Todas elas criam na vinda do Senhor, elas estavam prontas para encontrá-los, mas algumas delas deixaram o óleo acabar. Não deixe que este seja o seu caso. Mantenha sua lâmpada com óleo. Óleo é o Espírito Santo. Nunca deixe isso se esvaziar em você. Quando você sentir o seu amor indo-se, sua sinceridade para com Cristo e com a causa, rapidamente vá até Ele. Para quem tem a fonte de óleo e compre para você o enchimento do Espírito Santo. Nossa nação se tem ido moralmente corrompida e arruinada. Nossos políticos corrompidos, tudo tem se ido. Nossos líderes, ó Deus, o que podemos fazer com isto? Você pode pôr um bom homem lá dentro e ele sai de lá um trapaceiro. Há somente um que podemos trazer agora, este é o Senhor Jesus. Vamos nos preparar para a sua vinda.
Eu quero lhes contar uma pequena história que eu ouvi há alguns anos atrás para fecharmos. O repentino e rápido rapto da igreja. Agora você diz, algumas coisas ainda têm que acontecer, então eu vou me preparar. Se prepare agora mesmo. Eu acabei de lhes contar sobre Pearl Harbor e muitos outros lugares que se recusaram a ouvir o aviso. Eles se recusaram a ouvi-lo, nada tem restado a não ser o divino julgamento sobre o povo. Agora todos que não forem com Cristo estarão debaixo da ira e do julgamento divino de Deus. Por favor, não deixe isto acontecer contigo. Não importa no que o Tabernáculo Branham venha a se tornar, não deixe isto acontecer contigo. Seja você um servo de Cristo, não importa o que a igreja no mundo faça, seja você um servo de Cristo. Não depende do Tabernáculo Branham, nem mesmo depende de alguma outra igreja. É uma decisão sua como indivíduo estar preparado na vinda do Senhor. Você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Eu cuido dos meus próprios passos. É sua responsabilidade cuidar dos seus passos. Eu cuido do que é meu e você cuida do que é seu. Você tem que preparar as suas vestimentas. Havia um grande fazendeiro. Ele era dono de um gigantesco rancho na região norte, em uma parte do Colorado, próximo das regiões montanhosas. Como todos vocês sabem, eu trabalhei em fazendas por um período da minha vida, cavalgando e coisas assim. Um de meus chamados para Deus foi bem em cima de um par de esporas, no velho Texas, com um rifle descansado sobre a sela e uma pistola do meu lado. Quando eu ouvia aquelas árvores soprando, soava como uma voz que dizia, Adão, onde estás? Assim que eu olhei em direção às estrelas, eu ouvi o velho Slim, um velho cowboy do Texas, soprando em um pente envolto em um pedaço de papel. Lá na cruz, onde o meu Salvador morreu, ali, por ter limpado os meus pecados, eu chorei. Ali, em meu coração, o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Eu puxei o cobertor sobre o meu rosto e tentando me esconder, porque Deus estava olhando para baixo ali naquelas colinas. Foi em uma daquelas fazendas de onde as grandes companhias compram seus gados. Eles conduzem o gado até as montanhas e então os trazem de volta, depois que os bezerros nascem no outono do ano. Depois os marcam e vendem algumas cabeças no antigo rebanho e alguns novilhos e assim por diante, e vão crescendo nisto, aumentando seus grandes rebanhos de gado. E nesta certa fazenda, o proprietário ou o responsável por cuidar do lugar, o qual nós chamamos de superintendente, o capataz, ele tinha cerca de 5 filhas, todas elas eram lindas mulheres, jovens solteiras. E lá havia uma pequena mocinha que era prima destas moças, seu pai e sua mãe, ambos tinham falecido. E a trouxeram para aquele lugar para morar com seu tio. E aquelas moças, as quais eram daquele tipo extravagante, com seus vestidos de franjinhas, vocês sabem, somente usavam essas jovenzinhas e a tratavam como se ela fosse algum animal. Todo o trabalho duro estava sobre ela. Ela lavava as louças, limpava a casa, arrumava as camas, ela tinha que fazer tudo. E elas ficavam por ali, lixando suas unhas e manicure, coisas nos seus lábios, todas engomadinhas, vocês sabem, cheias de luxo. E elas fizeram tudo isto, especialmente quando ouviram que de Chicago, da grande companhia que era dona de tudo, o filho do dono, que era jovem e solteiro, estava vindo visitar a fazenda. Elas se exibiram em suas melhores roupas, como elas se vestiram, e se aprontaram para a sua vinda. E todas as noites a conversa era sobre como elas conquistariam este jovem rapaz e se casariam com ele. E então elas seriam as donas da fazenda, pois o filho era herdeiro de tudo. Assim, elas se aprontaram. Então vejam vocês, há uma preparação a ser feita. Você tenta se aprontar ao se unir a uma igreja ou alguma coisa assim. Isto não é nem de perto o que é requerido. Você tem que ter óleo em sua lâmpada, vê? Somente estão vestindo-se, dizendo, nós construiremos uma grande igreja, nós vamos pertencer
a uma denominação melhor, nós daremos a eles um órgão de tubos para o Senhor, nós teremos assentos estofados. Não é isto que Deus quer. Justiça é o que Deus requereu do seu Filho Jesus Cristo. Esta é a vestimenta, pois a Bíblia diz, as vestes brancas com que ela está adornada é a justiça dos santos. Então aquelas moças acharam que se aprontariam para a chegada daquele jovem rapaz. Certamente aquela pobre priminha, isto me faz lembrar de uma réproba. Em algum lugar você apreciaria. Ela era uma mulher bonita, mas ela era uma moça muito boa, mas ela não era nem mesmo considerada como uma parente entre eles. Agora é um quadro muito semelhante à Igreja Real hoje, diante das denominações. Não é nem mesmo considerada, é um grupo de interdenominacionais, um grupo de exilados. Então aquela pequena companheira somente continuou trabalhando, e quando o jovem rapaz chegou, elas não sabiam, mas ele tinha vindo à procura de uma esposa. Ele estava cheio e cansado daquelas moças da cidade, as quais ficavam todas enfeitadas e, vocês sabem, de conversinhas nos bares e dirigindo por aí em Cadillacs e coisas diferentes. Ele estava cansado e cheio disto, e ele pensou, eu vou ir para o oeste e buscarei para mim uma moça de verdade, uma que será uma verdadeira mãe para meus filhos, e não alguém que vai ficar de companheirismo em todos estes ciclos de costura e na sociedade e coisas assim, mas será uma verdadeira mãe. O que ele encontrou quando ele chegou lá, se não a mesma coisa que ele tinha desprezado em Chicago? Eu fico imaginando se o Senhor Jesus só encontrará somente uma igreja, uma denominação somente de nome. Uma igreja sem óleo nas lamparinas, despreparada para ir. Eles têm roupas elegantes, eles têm as maiores igrejas, o maior disto e daquilo, mas Deus não quer isto. Ele quer você como um indivíduo. Eles podem ter os melhores pastores, eles podem ter os mais finos diáconos, mas Ele quer que você tenha óleo. Ele está voltando para levar o óleo e a noiva embora. E conforme este jovem olhava para elas, mais ele ficava desanimado. E naquela noite eles tinham algo preparado para a agenda do dia. Naqueles dias, isto ocorreu há muito tempo atrás, eles chamavam de Charleston, parecia como rock and roll. E eles estavam indo para uma daquelas grandes festas. Muitos de vocês lembram-se daquela velha dança chamada Charleston. Eles a inventaram quando eu era uma criança, quando eu estava lá fora. E todos eles usavam roupas pretas e brancas, vocês sabem, para o... eu era chamado de Charleston Black Bolton. Era desse jeito que eles me chamavam. Eles usavam as roupas com 2 tons e eles estavam indo para uma destas danças. Mas este jovem estava cansado e esgotado com aquelas coisas. Ele estava buscando por uma moça de verdade, então ele saiu de fininho da festa. Ele as estava observando, ele tinha ido para lá para observá-la. Tem um outro filho que eu conheço, um outro filho que vai vir para a sua igreja. Ele virá, filho de Deus, ele virá. Ele olhará em volta e ele verá seus vestidos muito finos. Ele saberá que você é um bom membro, mas ele está buscando por algo diferente, mais do que simplesmente uma igreja regular seguindo tendências. Então, conforme ele olhava em volta, depois de um tempo, ele ficou muito desapontado. Ele saiu para fora daquele lugar. E, voltando, andando sob a luz da lua, indo para a casa principal, ele ouviu alguém como que sussurrando. E ele olhou em volta. E ali ia esta jovenzinha, com uma grande bacia de louças, tarde da noite, pés descalços, indo jogar a água da louça fora. E assim que ele a viu, alguma outra coisa disse, é ela, é esta. Então ele foi na direção em que ela estava, e quando ela se virou, ao lado da cerca do curral, ele estava parado lá, e ela quase desmaiou. Ele disse, como vai você? E ele disse, qual é o seu nome? E ela lhe disse seu nome, e era o mesmo nome do capataz da fazenda. Disse, como assim? Eu não consigo entender como que é isto. Ele é o seu pai? Disse, não, eu sou apenas uma sobrinha. Você sabe, meu pai e ele eram irmãos. Eu tenho o mesmo nome, mas ele é o patrão.
Vocês podem ter o nome da igreja, pode ter o nome de Tabernáculo Brana, ou Metodista, ou de qualquer igreja que você vá. Não é isto, amigo. Vejam, é algo diferente, é o seu caráter. É para isto que Deus está olhando. Você pode ser metodista, você pode ser batista, pode ser presbiteriano. Não é isto. É caráter que Deus está olhando, não apenas um caráter terreno, mas o caráter do Espírito Santo. Estes sinais seguirão os que crerem, disse Jesus no capítulo 16 de São Marcos. Ela estava tão surpresa que sequer estivesse ele falando com ela mesma, que ela manteve sua cabecinha baixa e correu para casa. Ele esteve lá por 1 ou 2 semanas e ele a procurou em todas as partes e eles não se falaram mais. Mas ele continuou a observá-la e na noite antes dele partir, ele tinha que ir na próxima manhã. Eles estavam em outra grande festa e ele buscava por ela, mas ele não podia a encontrar. Ele sabia que ela tinha que lavar as louças e tudo mais, então o trabalho sujo e tudo deveriam ser tirado para fora. E esta é a maneira que a Igreja de Deus tem que fazer isto algumas vezes, o trabalho sujo. Todos os nomes de escândalos e todas as coisas que são más e que são lançados sobre ela, mas ela é uma grande ave salpicada. Todas as outras aves se ajuntam e ficam ao redor dela, isto é correto. O nome dela está no livro da vida do Cordeiro. Ela abrirá suas grandes asas em um desses dias para um voo. Ela está pronta, suas manchas significam que o sangue de Cristo foi salpicado sobre ela. Você deve ter lido isso em seu livro, a Bíblia. E este rapaz se deparou com esta mocinha saindo para fora naquela noite. Ele disse: eu tenho observado você. Ninguém sabe sobre isso, somente eu. Ele disse: eu tenho vindo para este lugar à procura de uma esposa. E de todas que tenho conhecido, você é a que preenche os requisitos. Como será que ela se sentiu? O grande filho do dono pedindo para ela agora se ela se tornaria sua esposa? Apenas imagine. Como devem ter se sentido aquele jovem quando olharam pela janela e o viram de mãos dadas com aquela priminha desprezada? O homem que elas tentaram conquistar de todos os jeitos, com seus grandes e elegantes vestidos, com babados e coisas assim? E ele disse: você se casaria comigo? Oh, ela disse: Senhor, eu não sou digna. É desta maneira que a igreja verdadeira se sente em relação a isto. Eu não sou digna, se eu puder somente lavar os seus pratos, já é o suficiente. Você está disposto a tomar este lugar? Poderia você lavar os pratos da ceia? Estaria você disposto a ser chamado de fanático? Ou estaria você decidido a seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor? Você estaria disposto? Você está disposto a ser marcado no seu ambiente de trabalho? Tem um homem ali, ele é um fanático religioso porque ele não quer beber e não quer fumar, não dança, não sai com as mulheres. Tem uma mulher que mantém sua cabeça inclinada, ela anda como por toda a cidade, ela não tem vontade de se unir aos nossos círculos. E você está disposto a seguir este caminho e se aprontar para a vinda do Senhor? Se você estiver, você estará esperando pela sua vinda, você se alegrará na sua vinda. Isto não será algo terrível, este será o momento mais gracioso no qual você possa pensar: a vinda do Senhor a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, quando ele partiu, ele disse a ela que voltaria em um determinado tempo. Disse: quando você começar a ver, era no inverno, disse: quando você começar a ver aquelas árvores começando a brotar, aquela algarrobeira, as coisas começando numa nova vida, disse: então eu estarei de volta no tempo da primavera. Eu entendo, eu não poderia dizer se foi bem assim, mas a moça deveria ganhar por volta de $1,75 por semana no trabalho. Mas ela economizou cada centavo disto, porque ela estava se aprontando para o casamento que haveria. Ela estava guardando dinheiro para o seu vestido de casamento, pois tinha dito: nós nos casaremos bem aqui na fazenda quando eu voltar novamente. Ela guardou dinheiro durante o ano todo.
Ela estava feliz. Ela não se importava se tinha que lavar os pratos. Ela não se importava em passar roupas ou varrer o pátio ao redor do casarão ou o que tivesse que fazer. Ela estava noiva do patrão da fazenda. Porque nós, cristãos verdadeiros, nos importamos com o que o mundo diz? Por que nos importamos se somos desprezados e rejeitados? Bem-aventurados são os mansos, pois eles herdarão a terra. O filho do patrão está voltando um dia destes e nós vamos para a ceia do casamento. Que diferença faz para nós se nós amamos a sua vinda? Depois que todos os dias passaram, as filhas, as primas zombaram dela, dançaram ao redor dela e tudo mais, pois diziam: pobre criança tola, você não sabe se ele... Porque ele é exatamente como todos os outros homens. Ele estava somente iludindo você. Mas o Filho de Deus não ilude. Aquele que não nascer de novo, de maneira alguma, eu não me importo com o quão bom você pareça ser, com o quanto de igreja você tenha, qual é o seu status no país. Você pode ser um político, você pode estar no governo federal, você pode estar na católica, presbiteriana, qualquer igreja que você queira estar. Mas isto é, aquele que não nascer de novo não entrará, e estes sinais seguirão ao que crê. Eu estou apenas citando a sua palavra. Finalmente, quando chegou a hora, ela começou a ver os brotos saindo sobre as árvores. Ela sabia que ele estaria ali a qualquer momento. E ele disse: eu tentarei chegar bem ao entardecer. Assim nós podemos nos casar e sair ligeiramente. E cada anoitecer, no pôr do sol, era quando ela ia e ficava e se aprontava. Colocava o seu vestido de noiva e esperava do portão. E estas primas vinham e riam e zombavam dela e diziam: oh, pobre criança tola e ignorante, pensa que é o homem que é dono ou é o presidente da companhia? Você acha que o filho dele se casaria com a lavadora de louça? Ele estava buscando virtude, não roupas. Ele tinha todo o dinheiro para comprar quantas roupas fossem necessárias. Deus não se importa com quão grandes quantas coisas chiques você tem. Ele é dono de tudo no mundo. Então ele quer virtude. Ele quer algo que seja real. E assim, finalmente, em um entardecer, enquanto ela estava parada lá, e elas estavam rindo e zombando dela, falando que ela era tola, e de repente todas elas juntas ouviram um tropel. O que aconteceu? Do outro lado da colina viu uma carruagem. Agora, uma carruagem é um carro pequeno, aberto em cima, muito popular no oeste, e os cavalos todos relinchando e tudo mais. De trás da colina vem esta carruagem. E a carruagem parou na frente do portão, e ela correu, ela disse: eu sabia que você viria. Esta será a igreja em algum desses dias. Ela se jogou nos braços dele, e ele disse: querida, eu deixei um homem te observando aqui na fazenda desde que eu parti no ano passado. Ele me trouxe um relatório de tudo que você fez. Deus tem um homem posicionado aqui nesse tabernáculo nesta manhã. Ele se chama Espírito Santo. Ele sabe os segredos do seu coração. Ele sabe tudo que você tem feito ou que você pensa. Ele conta ao Pai tudo que você faz. Ele leva e traz a mensagem. Ele disse: e ele me contou que você esperou, trabalhou e se esforçou pacientemente esperando eu voltar. Agora tem sido uma escrava por um longo tempo, mas agora seus dias de escravidão acabaram. Eu trouxe comigo o ministro, bem aqui, debaixo deste arco de rosas você se tornará minha esposa. Ele a beijou e colocou a aliança de casamento no seu dedo, e a tomou, colocou-a na carruagem com seus braços sobre ela, e dirigiu em direção a este novo e grande palácio em Oak Drive, em Chicago, lugar selecionado da nação, onde ela poderia viver como sua noiva. Por quê? Ela estava pronta, ela tinha vivido e sido o tipo de mulher que ele queria. Tudo isto aconteceu em uma fração de um momento. E esta repentina, secreta, vinda do Senhor, o mundo não sabe que isto vai acontecer, mas nós sabemos. Está à mão.
Não seja como aquela jovem moça a qual eles tiraram suas roupas em Pearl Harbor. Você cairá em desgraça. Seja como aquela que se aprontou e manteve as suas virtudes e estava esperando pela vinda do Senhor, porque será secreta e repentina. Enquanto você pensa nessas coisas, vamos inclinar nossas cabeças para aquele que virá. Somente um pouquinho, antes de falarmos com ele, cada homem em sua própria maneira, cada mulher, cada moço ou moça, e enquanto eu estou falando com ele, sabendo que é o seu agente secreto, aquele que você não pode ver com seus olhos, pois ele é um agente secreto, o abençoado Espírito Santo está nesse lugar. Você gostaria que ele se lembrasse de você diante do Pai nesta manhã, e quando chegar diante dele, dizer que você deseja e está preparado? Se você gostaria, levantaria vocês as suas mãos para ele? O Senhor lhe abençoe. Eu acho que praticamente todas as mãos aqui, não é difícil. A minha também. Eu quero que tu, Espírito Santo, diga ao Pai que olhe para mim. Eu estou tomando o caminho junto com o seu povo desprezado. Como eu quero ir, eu quero estar pronto, e eu quero estar pronto bem agora, porque talvez ele possa vir antes que este culto acabe. Nações estão quebrando, Israel está acordando, os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, e com horrores acumulados, ó dispersos, voltem aos seus lugares, o dia da redenção se aproxima, o coração dos homens desfalecendo de temor. Sejam cheios com o Espírito de Deus, suas lâmpadas limpas e adornadas, olhai para cima, sua redenção se aproxima. Israel está retornando, ó Deus, a figueira está brotando, Israel retornando como uma nação. Quando eu ouvi o nosso pastor nesta manhã dizendo para orarmos por Israel, não sabem vocês isto? São os brotos saindo? Ele está para vir neste tempo. Vejam aquele artigo, 3 minutos para a meia-noite. Eu estava vendo isto no meu quarto, ou no projetor, no meu porão, quando aqueles velhos judeus aleijados, voltando em navios e tudo mais, vindo de todo o mundo, o entrevistador disse, você está voltando para a sua terra natal para morrer? Ele disse, não, nós estamos voltando para ver o Messias. A figueira está brotando, não pode ver você isto? O dia da redenção se aproxima. Falsos profetas estão mentindo. A verdade de Deus eles estão negando. Que Jesus, o Cristo, é o nosso Deus. Você pode ver onde nós estamos, mas nós caminharemos onde os apóstolos pisaram. O dia da redenção se aproxima. O coração dos homens desfalecendo de temor. Pense nisto. Sejam cheios com o Espírito de Deus. Tenham suas lâmpadas limpas e adornadas. Olhem para cima. A vossa redenção está próxima. Senhor Deus, neste precioso momento, quando eu olho sobre esta pequena congregação e vejo faces vermelhas com lágrimas escorrendo em suas bochechas, nós estamos cientes de que o grande agente secreto está em posição aqui neste lugar, o Espírito Santo. Agora permita-nos tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Se existem escrupulosos em nossa vizinhança entre o povo, no meio da igreja, onde quer que seja, isto não tem nenhuma relação conosco. Nós não sujaremos mais as nossas vestimentas com coisas do mundo, pois tu virás em um desses dias, num piscar de olhos, o repentino e secreto rapto da igreja. Tu virás de sobre as colinas do tempo, por baixo do arco-íris no horizonte para levar a sua igreja. Pois as Escrituras dizem, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos elevados com eles no ar para encontrar com o Senhor e para sempre estar com o Senhor. Portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deixe isso descer profundamente nos corações desta congregação nesta manhã. Nós louvamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Esta mensagem intitulada A Repentina e Secreta Ida da Igreja foi pregada pelo irmão William Marion Branham em inglês, domingo, 12 de outubro de 1958, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América.
A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra no mês de junho de 2016. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças a doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país, e essa distribuição é feita por crentes da Bíblia do Brasil. Deixaremos abaixo na descrição do vídeo os contatos dos crentes da Bíblia para aqueles que desejarem entrar em contato. Agradecemos a todos que têm se esforçado, a todos que têm feito esse esforço para fazer essas traduções e deixar disponível a mensagem do homem de Deus, William Marion Branham, para que todos possam ler e ouvir. Talvez você não compreenda quando ler, então você pode ouvir. Talvez você compreenda melhor lendo, então você pega o texto e lê. O nosso esforço em pegar esses textos e colocar em áudio é para que ninguém fique com desculpa, e porque cremos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E em Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então, ao deixar o áudio à disposição dos nossos amigos e irmãos, cremos que estamos cumprindo com o ide de Jesus: pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.